Olá, amigos! Você sabe, né, que você é muito bem-vindo ao programa Reticências, o nosso encontro semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, e temas muito importantes iremos conversar neste momento. Fique ligado porque estamos no ar. Estamos de volta ao programa Reticências, é muito bom ter a sua presença e hoje o tema é muito legal, vamos falar um pouquinho sobre Aos Olhos do Senhor, cosmovisão, o que é isso, o que tem a ver com a nossa vida. E para falar sobre esse tema tão importante dentro do tema de educação, nós convidamos aqui o pastor Maviel Gomes, preceptor da Fadiminas. Seja bem-vindo. Grande prazer, alegria estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. Muito bom. Também conosco a formanda em pedagogia, a Isadora Norcos. Seja bem-vindo. Obrigada, boa noite. Estamos conosco também aqui, como sempre, nosso amigo pastor Wesley Pontes, capelão universitário da Fadiminas. E nesse momento em que estamos começando o nosso programa, vamos pedir a presença de Deus. Pastor Maviel, por favor. Oremos. Amado Deus, graças nós te damos pelo privilégio de podermos nos conectar contigo e imploramos, ó Deus, então uma capacitação especial, a iluminação do Santo Espírito, para que tudo aquilo que for estudado, ó Deus, seja mais uma vez para honrar e glorificar o teu santo nome e também para edificação daqueles que têm assistido, daquele que tem acompanhado, ó Deus, esse programa. Te pedimos por Jesus. Amém. 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 Pastor Wesley, os destaques de hoje, né? Vamos lá, vamos para o destaque da lição desta semana. A gente estudou um pouquinho, a gente aprendeu um pouquinho e agora, neste momento, nós vamos destacar aquilo que de importante aprendemos na lição da Escola Sabatina. Pastor Maviel, quais destaques o senhor traz para a gente a respeito do estudo da lição dessa semana? Vou buscar sintetizar com uma frase. Admitir a necessidade de um processo de restauração implica também em aceitar a uma certa ou determinada cosmovisão. Muito bom. Isadora Norcos, quero ver superar agora. Pode falar mais de uma frase, mas se for falar uma tem que ser tão poderosa quanto essa aqui. Isadora, o que você traz de destaques para a gente da lição desta semana? Que nós somos salvos duas vezes, nós somos de Cristo duas vezes, porque Ele nos criou com todo o amor e carinho do mundo, mas Ele, mesmo sabendo que nós já éramos dele, ainda assim veio para nos salvar. Então, acredito que a lição dessa semana e um ponto forte é que nós somos dele duas vezes e por direito. Meu amigo pastor Rafael, o senhor tem algum destaque para trazer para a gente? Você viu que nossos convidados aí é alto nível, né, amigo? A gente vai ter coisa boa demais aí para esse tema. Meu destaque para essa lição de hoje, vamos falar um pouquinho sobre educação também e mostrar que uma das principais funções da educação é, primeiro, a gente poder conseguir, de fato, descrever e entender qual é a nossa cosmovisão, como que nós estamos colocando os nossos princípios e valores. E, para aqueles que acreditam na palavra de Deus, quem tem visão teísta, que assim acreditamos, eles podem também compreender que nós precisamos ser mais semelhantes a Jesus. E isso a gente vai buscando até o dia que seremos completos no céu, né? Então, esse é o meu destaque. Eu trago o meu destaque da semana. É impossível para qualquer um de nós analisarmos qualquer situação no mundo e deixar de lado a nossa cosmovisão. Nós sempre vamos levar em consideração aquilo que nós acreditamos, aquilo que já está guardado em nosso coração, aquilo que nós já absorvemos e agora faz parte da gente. Então, tome muito cuidado naquilo que você acredita, porque isso pode comprometer as suas ações e, com certeza, o seu futuro. E você já sabe, né, pastor Wesley, que sempre que a gente começa aqui o nosso estudo da lição, tem uma pergunta que é feita exclusivamente aí para os nossos amigos que estão assistindo conosco. E que pergunta é a pergunta de hoje aí? Eu tenho uma pergunta para você refletir e nos ajudar a responder durante o estudo dessa lição. Eu vou ler, ela fala o seguinte: se nós não somos justos, santos, nem imparciais o suficiente para saber o que é moralmente correto, como que nós vamos conseguir diferenciar o rumo correto para a nossa vida? Pense nisso e nós traremos a resposta ao final deste programa. Muito bom. Pergunta boa aí para você ficar por dentro das atividades que nós temos aqui no nosso programa Reticências. E vamos lá, para a gente conversar um pouquinho sobre nossa temática, só para a gente entender um pouquinho o que é cosmovisão, né? Afinal de contas, é um assunto que está comum no meio acadêmico, mas no nosso dia a dia, às vezes a gente não ouve falar tanto sobre isso, mas eu acho que todos nós temos. Todos nós temos uma cosmovisão, que é a maneira como nós enxergamos o mundo. O que a gente consegue entender dentro dessa contextualização? Quando a gente fala, por exemplo, a palavra filtro,
Se eu falasse para um menino há 20 anos atrás filtro, ele ia lembrar do fio de barro da casa dele. Se eu falo hoje para um menino de 10 anos filtro, ele vai lembrar do Instagram, dos filtros que ele vai colocar nas fotos. Mudou de um tempo para o outro. Agora, quando a gente pensa que todos nós temos um filtro pelo qual enxergamos o mundo, nós estamos falando de cosmovisão. A maneira como nós observamos as coisas depende de nossas crenças, dos nossos princípios, dos nossos valores, da maneira daquilo que nós de fato acreditamos. E existem várias cosmovisões no mundo. Na verdade, cada um tem a sua, então posso dizer que existe tantas cosmovisões como existem pessoas na Terra. Mas existem também grandes grupos, como os teístas, como os deístas, como ateístas. São grupos que foram diferenciados. E nesse mundo pós-moderno que nós estamos vivendo, é muito comum a gente poder lembrar e entender que essa cosmovisão tem mudado, porque as pessoas não acreditam mais em tantas verdades. Mas o que nós cristãos entendemos é que existe um princípio bíblico, e que é na Bíblia que nós encontramos essa visão. E não existe também nada neutro, né, pastor Wesley? Acho que ninguém consegue ter uma visão assim, eu não tenho cosmovisão nenhuma. Todo mundo tem uma cosmovisão, né? É impossível a gente falar que isso é possível, inclusive é uma cosmovisão, né? Você entender ou achar que é possível isso é porque a sua visão de mundo vai te guiar para aquilo ali. Ter a mente fechada ou aberta para diversos assuntos tem tudo que ver com a nossa cosmovisão. Exatamente. E existem 3 perguntas que o ser humano sempre se fez e que tenta responder para encontrar o sentido da vida. E a nossa cosmovisão é o que vai dizer como que vamos respondê-la, né? De onde nós vimos, por que nós estamos aqui e para onde nós iremos. Dependendo da sua cosmovisão, a sua resposta vai ser diferente. Por isso você precisa entender e compreender aí os seus princípios e valores para ficar claro para a sua vida o verdadeiro sentido dela. E é para isso, sobre este assunto, que nós vamos ouvir este vídeo agora e participar junto com esse nosso convidado. Daqui a pouquinho voltamos para mais um bloco do programa Reticências, a lição em 3 pontos. Quando nós pensamos na cosmovisão cristã, o primeiro ponto que nós temos que entender é o que é cosmovisão. A cosmovisão, ela está presente em todas as áreas da nossa vida. Como cristãos, nós temos uma cosmovisão, por exemplo, a respeito de Deus, a respeito do mundo e a respeito de nós mesmos. A Bíblia, ela apresenta uma cosmovisão. A Bíblia, ela nos apresenta uma maneira de nós seguirmos, uma maneira de nós vivermos, um jeito e um aspecto que nós devemos ser, a nossa vida deve ser. A cosmovisão cristã, ela é capaz de transformar todas as áreas da nossa vida. Jesus, ele é muito radical, principalmente no Novo Testamento, quando ele coloca algumas informações e expressões que demonstram um pouquinho a respeito da cosmovisão, principalmente a respeito do seu reino, que garante também a nossa vida eterna e que garante uma vida cristã aqui dentro dessa terra. A cosmovisão, por exemplo, que Cristo ele coloca e passa a respeito do seu reino, ela é algo que, visto pelo mundo, parece um pouco radical. Jesus, em determinado momento da Bíblia, ele pega e fala que se você tomar um tapa na cara, você tem que virar a outra face. Jesus, ele fala, se alguém te convidar para andar 1 milha, você tem que andar 2. Jesus, então, ele amplia o conceito da lei e ele agora ele apresenta uma cosmovisão onde nós sejamos diferentes. Mas, ao mesmo tempo, eu quero deixar uma dica aqui para você. A cosmovisão, ela nunca é mudada por ações ou você forçar alguém a ter novas atitudes, de maneira nenhuma. Uma cosmovisão, ela só pode ser mudada quando os valores são mudados. É isso que a cosmovisão cristã ela pode fazer na tua vida e faz também, pode fazer na minha vida, mudar os nossos valores. A Bíblia, ela apresenta uma nova cosmovisão, aquilo diferente daquilo que o mundo prega. E essa cosmovisão, transformada na cosmovisão cristã, ela pode transformar todos os seus valores e assim transformar também toda a sua vida. Espero que Deus te abençoe e que você seja transformado, impactado, influenciado pela cosmovisão cristã e bíblica também. Deus abençoe você. Estamos retornando ao segundo bloco do nosso programa Reticências. Muito obrigado, pastor, pela sua colaboração, pela sua participação e obrigado a você também que desde o início tem acompanhado o programa Reticências. E lembrando a você que todo domingo às 20 horas nós estamos ao vivo
pelo canal do YouTube da FAD Minas Oficial e você é nosso convidado para nos acompanhar. Agora nós vamos começar o quadro Comentando o Título, é o quadro onde nós escolhemos um título que achamos interessante durante a semana para comentá-lo. Eu escolhi o título de domingo que diz Os Olhos do Senhor. E ao observar esse título eu percebi que nós tentamos, muitas vezes, olhar o mundo apenas da forma como nos convém, mas que o grande objetivo de Deus é alinhar o nosso olhar ao olhar dele. Afinal de contas, existem diversas cosmovisões, mas 3 delas a gente ressalta. É a cosmovisão que leva em consideração a existência de Deus, é a cosmovisão que não leva em consideração a existência de Deus, e a terceira, que é a cosmovisão que tenta mesclar os dois. O tipo de cosmovisão que nega a existência de Deus é chamado de naturalismo metafísico. Ele acredita que tudo que existe simplesmente porque a natureza deu aí início e continuou o seu processo natural. Existe, então, o naturalismo metodológico, que ele tenta entender a natureza através dos seus mistérios, através das suas manifestações, e acaba encontrando que ali existe a possibilidade da existência de um Criador. Mas agora cabe a cada um de nós, através da nossa cosmovisão, interpretar quem é esse Criador. E quando nós vamos para a Bíblia, ela já deixa claro, Deus é o Criador de todas as coisas. Pastor Maviel, qual é o título que o senhor quer comentar para a gente? Eu queria comentar aqui justamente a parte da cosmovisão bíblica, não é isso? Como é iniciada aqui, fala que não existe neutralidade, né, no que diz respeito a esse assunto da cosmovisão. Como a Isadora bem falou, o que é interessante é você tomar consciência, né, da sua cosmovisão, ou adotar dentre as que você pode perceber. Então, assim, os fenômenos, os fatos no mundo, eles vão acontecer. Entende? Como, por exemplo, é bem falado na lição sobre um arco-íris, né? A forma de você interpretar o arco-íris segundo a visão naturalista pode ser simplesmente um fenômeno físico ali. Mas se você tem uma cosmovisão bíblica, a sua forma de interpretar vai ser maximizada, vai ser ampliada. Essa é a forma que nós enxergamos, não limitada. Você admite, sim, um fenômeno natural, mas você admite que por detrás desse fenômeno da natureza há um Criador que não somente criou e estabeleceu leis naturais, mas um Criador que também mantém, né, essa natureza. E, ademais disso, ele está acima, né? Ele tem, poderia dizer assim, poder. Ele não está sujeito às leis naturais, podendo então criar certos fenômenos para poder se comunicar. Não somente através de uma forma objetiva, como é a revelação, né, especial que nós temos na Bíblia, mas também, ainda assim, dentro da subjetividade, através dos fenômenos naturais, transformando-se até em algo mais objetivo, né, como abrir um mar e outras coisas mais que realmente desafiam as leis naturais. Então, a cosmovisão, ela te ajuda a interpretar, né, da maneira que você adotou sua cosmovisão, a sua visão de mundo. É só um arco-íris ou tem algo mais por trás disso? Obrigado, pastor. Então, a cosmovisão bíblica, ela amplia a nossa visão de mundo, ao invés de restringir, como muitos falam por aí. Isadora, que título você tem para comentar para a gente hoje? O título que eu escolhi foi o título de quarta-feira, que é intitulado Adorai o Redentor. E ele me fez pensar muito enfim, a gente já vem estudando a lição desde da primeira lição, e se fala muito sobre um jardim, sobre o jardim ser a própria escola, onde Jesus, o mestre, ensinava as pessoas, e nesse título ficou muito claro que Deus, ele não é só o nosso Criador, mas ele também é o Redentor. E por ele ocupar essas duas funções que são essenciais, ele está no centro de tudo aquilo que a educação deve pregar, de todo o objetivo que a educação tem e de todo também o propósito da nossa vida. Ele tem que ser o centro em tudo e em todo o tempo. Pastor Rafael. Uau! Semana passada, no nosso último episódio, nós falamos sobre a lei de Deus e como que a lei de Deus pode ser uma escola para nós e pode nos ensinar. E aí nós entendemos que sempre que o ser humano buscou na sua história deixar de lado as leis, eles sofreram consequências. A lição trouxe aqui o exemplo de Foucault, né, quando ele disse que as moralidades não eram reais e que não deveriam existir esses tipos de lei, e nós tivemos problemas com a França, por exemplo, na Revolução Francesa, que passou por esses grandes problemas relacionados à falta de lei. Então, por que Deus nos deu leis? Nós que acreditamos na existência de Deus entendemos que Ele nos deu leis para nos proteger.
e para nos colocar limites e condições de conseguir ter verdadeiros relacionamentos. Então, quando a gente busca a presença de Deus, quando a gente se encontra com Ele, nós também queremos ser obedientes, porque isso faz a nossa vida e nos faz muito mais completos. E, pastor, é importante pensar que exatamente por tudo isso é que nós temos que conhecer a nossa cosmovisão e entender que Ele é o nosso Redentor. Porque se a gente pensar que Ele é só o Criador, ok, Ele criou, largou lá e agora tudo bem, se virem. Mas não é assim. Ele nos criou, nos fez seres perfeitos, caímos, ok? E aí ainda assim, mesmo vendo que a gente tinha errado tudo, Ele veio e nos redimiu. Então isso coloca uma responsabilidade em nós de no mínimo, do mínimo, retribuir assim, com tudo aquilo que nós temos, que é a única coisa que Ele pede, obediência. Exatamente. E dentro desse tema que você está falando, Isadora, deixa eu até aproveitar e já entrar numa pergunta para você nesse sentido, porque quando nós temos uma visão, por exemplo, criacionista, quando nós enxergamos o mundo, que nós fomos criados por um ser muito maior do que nós, é a nossa crença, afeta a nossa vida. A maneira como nós vivemos e as decisões que tomamos é afetado por quem tem visões criacionistas, não é isso? Com certeza. Eu acredito que Deus é o nosso Criador e, sei lá, pensa no Criador da caneta, nem sei quem é, mas pensa no Criador da caneta. Ele criou a caneta com um objetivo, escrever. Eu posso usar a caneta com outro objetivo, eu posso prender o meu cabelo, por exemplo, porque naquele momento aquela caneta me serve. Mas aquele não é o objetivo de vida da caneta. Eu acredito que é a mesma coisa com o criacionismo e com aquele que nos fez. Se é a teoria criacionista, é porque tem um Criador. E esse Criador, quando ele me fez, quando ele fez a cada um de nós, ele colocou em nós um objetivo, um propósito de vida. Eu posso servir para muitos outros caminhos e eu posso estar em muitos outros lugares, passeando por muitas outras cosmovisões, mas ainda assim eu tenho um propósito e eu tenho um objetivo. E eu preciso, assim, no mínimo, tentar estar ao máximo centrada nele, porque a caneta pode, sim, muito bem prender o meu cabelo, mas ela não foi feita para isso, ela foi feita para escrever. E aí, pensando na questão criacionista, se você pensa o porquê você é criacionista e se você entende o que o criacionismo prega, você entende qual é o seu propósito de vida. E aí você entende e você consegue responder as 3 perguntas que você citou no início. É isso aí. Entendeu? Porque é simples, você sabe de onde você veio, você sabe para que você está aqui e você sabe para onde você vai depois que você morrer. E mais do que tomar consciência, né? Porque isso é uma parte de um processo. Nós devemos, então, assumi-la e não ficar na clandestinidade acerca da nossa cosmovisão. Não vou compartilhar porque talvez uma cosmovisão não tão popular, né? É fácil, por exemplo, manifestar nossa cosmovisão num local onde todos pensam semelhante, que é igual, como nós já falamos, não tem. Mas semelhanças, obviamente, existem. Por isso nós nos agrupamos, né, em relação à nossa cosmovisão. Mas é difícil você ir para um local onde é completamente diferente você assumir a sua cosmovisão ali. E esse é um desafio para o universitário, né? O Fá de Minas é como se fosse uma bolha para a cosmovisão teísta. Mas, se você vai num local onde a cosmovisão é ateísta, você assumiria, apesar de consciente? Uau! E é por isso, falando sobre cosmovisão teísta e ateísta, pastor, quem tem cosmovisão teísta faz diferença na vida? Afeta a nossa existência? Claro, com certeza. Como a gente já comentou aqui, a cosmovisão que a gente possui, ela vai acabar definindo como a gente vê o mundo, como a gente vê o universo, como a gente encara a vida. Eu vou usar o exemplo aqui do casamento, né? Quem possui a cosmovisão cristã e entende que o casamento é uma união entre homem e mulher diante de Deus e que Deus também faz parte do casamento, o homem ele não vai ser fiel à esposa somente porque ele assinou um papel, somente porque as testemunhas presenciaram ele fazendo esse voto. O esposo será fiel à esposa também porque ele fez um compromisso diante de Deus. Então a cosmovisão, ela afeta tudo na nossa vida. Quem não acredita em Deus, jamais vai passar isso pela mente dele. Mas quem tem fé em Cristo Jesus, quem tem fé em Deus, com certeza essa situação vai passar na cabeça dele. Então, para tudo na vida, desde o que comemos, o que bebemos, o que vestimos, como falamos, como nos posicionamos politicamente, tudo isso tem que ver com a nossa cosmovisão, principalmente se somos cristãos. Então, infelizmente, temos percebido aí ultimamente algumas confusões em cima disso. Não é por conta da Bíblia, é porque algumas pessoas têm começado a colocar na Bíblia, ou melhor, tentar colocar dentro da cosmovisão bíblica aquilo que a Bíblia não diz. E dentro desse assunto de cosmovisão, existe um assunto que é irmão ao assunto de cosmovisão, que é ética. E quando nós falamos de ética, nós falamos de lei.
Agora, como que os 10 mandamentos, por exemplo, para quem é teísta, pode ser um parâmetro de ética para nós, por exemplo, pastor Maviel? Como é que você enxerga isso? Então, o decálogo, né, como a gente também fala, ela é um padrão moral, né, ético, utilizado para você, resumidamente, saber como você tem que se comportar com o seu Criador, né, e também não somente num relacionamento vertical. Às vezes é muito bom se relacionar com Deus, porque é meio como se ele não reagisse, né? Você fala, você canta uma música, ele não reclamou, então quem cala consente parece que ele gostou, né? O maior desafio, às vezes, de aplicar uma cosmovisão baseada nos 10 mandamentos é quando nós falamos da relação horizontal, ou seja, de um ser humano para com outro ser humano, aonde aí sim a reação ela pode ser positiva, mas também pode ser negativa, entendeu? Mas isso quer dizer que isso não deve ser aplicado? Não, você deve aplicá-la, porque você deve sim manifestar a sua crença e consequente amor a Deus, e obviamente isso vai influenciar no seu relacionamento com o seu próximo. É como se fosse exatamente ali no que diz respeito à estrutura da cruz, né? Não tem como sustentar a horizontalidade, o travessão, né, desses relacionamentos humanos dentro de uma cosmovisão cristã, né, baseada na lei de Deus, se não tiver ali como sustentação a verticalidade, que é o relacionamento com Deus. Só haverá coerência quando eu priorizo primeiro a vertical. E aí, então, nós conseguimos, de uma maneira, não vou dizer natural, que a natureza humana, né, a gente entende pela nossa cosmovisão é má, né, mas de uma maneira espiritual, sim, coerência entre o meu relacionamento bom que eu tenho com Deus e o relacionamento que eu tenho com o meu próximo. Isso a cosmovisão, a lei de Deus ajuda nisso daí também. Muito bem, o assunto é bom, hein, gente? O assunto é forte, é profundo. Acho que você está aprendendo aí um pouquinho, eu também. Tem sido muito legal. E para isso, quero que você assista agora comigo este vídeo do nosso convidado, onde ele vai trazer também o seu ponto de vista sobre este tema. E daqui a pouquinho nós voltamos para o nosso último bloco. Fique ligado conosco, esse é o Reticências, a lição em 3 pontos. Bom, a cosmovisão para mim é olhar o mundo, as coisas, as pessoas que estão ao nosso redor. É a forma que a gente enxerga isso. Já a cosmovisão cristã, para mim, é considerada a forma que eu enxergo as pessoas com um olhar bíblico, com um olhar cristão. Para mim, a cosmovisão cristã, ela pode ser considerada enxergar o mundo com o olhar de Cristo. E quando a gente faz isso, né, de que maneira afeta a nossa vida? De maneira muito positiva. E quando a gente olha para o mundo com o olhar de Cristo, a gente vai saber tratar as pessoas diferentes, a gente vai saber amar as pessoas e também perdoar. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco do Reticências. Que bom que você continua aqui com a gente. Nós vamos agora para o momento da aplicação prática, onde a gente vai pegar aquilo que a gente estudou e colocar em prática na nossa vida. Como que eu posso colocar aquilo que a lição ensinou, pastor? Como que eu posso colocar aquilo que a lição me mostrou em prática na minha vida? Isadora, o que você ressalta da lição e como nós podemos colocar isso em prática? Eu acho que é o mesmo ponto que a lição inteira e que a nossa vida inteira deve ressaltar: Cristo. Acho que o ponto central e o ponto prático é Cristo, é estar em relacionamento direto com Cristo. Porque uma coisa é você, sei lá, assistir de casa um sermão, alguma coisa, e você está tendo um relacionamento porque outras pessoas também estão tendo, como disse o Maviel. Mas outra coisa é você ter um relacionamento direto com Ele. Porque se você tem um relacionamento direto com Ele, você vai saber o que deve ou não fazer. Você vai saber qual é a cosmovisão, porque você vai receber orientação direto dele. E não tem ninguém melhor do que perguntar direto para a fonte. Ele é a fonte. Então, o ponto prático para mim da semana é buscar sempre direto dele. Estou com dúvida? Vai nele. Pastor Maviel. Eu vejo assim que justamente, como eu falei lá no início, o questionamento ou até uma afirmação é admitir que necessita passar por um processo de restauração. E que justamente você não precisa ficar procurando, porque a Bíblia não somente problematiza algo, ela não somente fala que nós temos um problema, mas logo, imediatamente, né? Como lá em Gênesis 3, tão logo o homem pecou, Deus já desceu, né? Ele já tem a solução. Então, assim, é um conjugado. Então, é admitir essa restauração, né? Admitir que necessita passar por esse processo e que justamente
isso vai influenciar não somente você. Não é somente aquilo que Deus faz por você ou em você, mas também através de você. Que legal, é isso mesmo. Então a gente tem vivido aí de maneira tão intensa acerca deste assunto de cosmovisão. Quero trazer aqui a minha aplicação prática, é o seguinte: ideias têm consequências. E a gente precisa entender isso. As nossas maneiras de viver e as nossas decisões que tomamos na vida vão trazer consequências, e as ideias também. E você tem exemplos aí de ideias que foram muito destrutivas para o mundo. Ideias que, por sinal, destruíram o mundo em alguns aspectos. E nós temos que ter esse cuidado. Ao mesmo tempo, a gente precisa conhecer de tudo um pouco. Mas um pouquinho que a gente conhece, a Bíblia diz, né? Veja o que for necessário, mas retenha sempre aquilo que é bom. Então você vai encontrar na palavra os fundamentos que nós precisamos para esses princípios de cada dia. Viu? Muito bem. E você sabe, queridos, que dentro do programa Reticências, a nossa ideia é sintetizar aquilo que nós conversamos aqui no nosso encontro em 3 pontos principais. E nós conversamos aqui, decidimos 3 pontos que para nós descreve de maneira muito clara o que quer dizer aí essa temática da lição dessa semana. Então vamos lá, 3 pontos da lição dessa semana. Primeiro, vai aparecer para você um pouquinho aqui na tela conosco, acompanhe conosco esse nosso momento. Primeiro tema: a nossa cosmovisão define quem nós somos e quem nós podemos ser. Então a nossa cosmovisão tem essas consequências. Segundo ponto, nós pertencemos a Deus 2 vezes. Primeiro, porque Ele é nosso Criador, e segundo, porque Ele é nosso Redentor. E este assunto precisa ser estudado e analisado por todos nós. Terceiro, talvez um dos mais importantes, o verdadeiro objetivo da educação é fazer com que o nosso caráter se assemelhe mais ao caráter de Jesus. E é dentro desses princípios que nós aprendemos e temos importantes decisões para a nossa história. Pastor Wesley. A cosmovisão bíblica, ela não parte de interrogações. A cosmovisão bíblica, ela sempre vai partir de afirmações. Ela começa afirmando quem Deus é, o que Ele fez, tanto na criação, como na redenção, como na restauração, futura salvação, morte de Cristo e, por fim de tudo, a glorificação do ser humano para inseri-lo novamente no plano original. Tudo isso tem que ver com a cosmovisão bíblica. Ela não parte de dúvidas. A dúvida parte da cosmovisão humana. Enquanto nós nos perguntamos quem nós somos através da filosofia, através da sociologia, antropologia, a Bíblia já nos diz claramente quem nós somos. A nossa cosmovisão define quem nós somos. Então nós precisamos buscar quem nós somos na palavra de Deus, naquilo que Deus diz a respeito de quem nós somos. E se fizermos assim, com certeza nós seremos muito mais felizes, porque aquilo que falta, Deus completará na minha vida e na sua vida. Uau! É isso aí, amigos. Esse é o programa Reticências, a lição em 3 pontos. Você tem aprendido muito. Quero agradecer aqui de maneira muito especial, Pastor Maviel. Obrigado aí pela sua presença conosco, foi muito inspirador. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Isadora, muito obrigado também por participar conosco. É sempre muito bom receber vocês aqui para nos ajudar nisso. Pastor Wesley, muito obrigado pela sua presença e obrigado você que esteve ligado conosco. Quero incentivar você a curtir esse vídeo se você gostou, a compartilhar, mandar para os seus amigos. Se inscreva no canal da FAD Minas, porque você com certeza vai ter muito conteúdo de qualidade. E nesse momento, para a gente encerrar o nosso encontro, nós vamos orar ao Senhor pedindo a bênção dele e é muito bom ter a sua companhia conosco. Isadora, por favor, ore para nós. Querido Jesus, queremos, Senhor, te agradecer porque o Senhor é nosso Pai, porque o Senhor nos ama e colocou em nós um propósito desde muito antes de até mesmo nascermos. Queremos te agradecer também porque o Senhor esteve conosco durante essa semana e o Senhor abençoou no estudo dessa lição. Nós aprendemos um pouquinho mais a respeito do Senhor e de como estar próximos de Ti. Queremos pedir agora que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que nos assistiu e abençoe a vida também de nós que estamos aqui, das nossas famílias. Esteja conosco e nos ajude, Senhor, por favor, a continuar também estando na Tua presença. E é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, muito obrigado. Fiquem ligados sempre conosco e até o nosso próximo programa. Um grande abraço e até lá.